Muito bem. Sejam bem-vindos à nossa primeira conferência de fé reformada do Distrito Federal. É uma alegria nós estarmos encerrando essa conferência. Nós tivemos aí no dia 29 e 30, o reverendo Sérgio Lima, e agora teremos a participação do reverendo Daniel Charles Gomes. Bom dia, reverendo Daniel. Boa noite, bom dia, né? Aqui a gente fica meio fora do tempo, mas saudações da terra do Japão. Saudações, uma alegria tê-lo aqui conosco nessa primeira conferência. Nós já fazíamos algumas conferências na área de exposição bíblica e agora nós vamos começar esse projeto, estamos começando esse projeto das conferências de fé reformada, geralmente com temas voltados para a família cristã, as conexões do tema da família com o contexto do evangelho bíblico e a tradição reformada. E esse ano nós estamos tratando de famílias que ouvem e aplicam a pregação do evangelho no dia a dia, né? Então, no primeiro e segundo dia, o reverendo Sérgio Lima tratou dos temas o preparo da família para a adoração pública, a família ouvindo a pregação do evangelho na adoração pública, né? Os desafios da família na aplicação no dia a dia, a meditação no texto pregado, e agora o reverendo Daniel vai encerrar com o tema a família e o culto familiar, né, como reflexo da adoração pública. Bom, reverendo Daniel, ele é missionário, né, presbítero docente, ministro da palavra, com 26 anos de ministério, foi ordenado em 98 pelo presbitério de Brasília, ele é membro do presbitério Centro Paulistano e atua como missionário associado no Japão. Desde 2014, exerce a função de pastor missionário na Igreja Presbiteriana Cristo é Vida, no Japão, que é vinculado à PMT, né? Bom, a formação acadêmica, em 92, obteve o título de bacharelado em ciência da psicologia comportamental, gestão e administração pela Universidade do Norte do Alabama. Em 96, concluiu o mestrado lato sensu em linguística pela Unicamp. Em 97, o seminário teológico, né, na Trinity Theological Seminary, com estudos no Seminário Presbiteriano do Sul e no Seminário Presbiteriano do Brasil Central. Então, ele é mestre em teologia, com especialização em Antigo Testamento, tem doutorado também na área de homilética, enfim. Já foi policial, né, já foi delegado de polícia, então o homem, ele até hoje tem um porte de arma, né, porque eu tive com ele lá em São Paulo, na casa do reverendo Vadislau, e eu lembro que ele me falou que tinha um porte de arma ainda. Isso é verdade, reverendo? Ainda funcional, ele é vitalício ainda. Eu não sei como que está hoje, mudou bastante no novo governo, mas eu não estou no Brasil para saber tanto, né? Mas tem sim. Maravilha. Nós vamos falar então agora do tema da conferência. Eu queria deixar o reverendo à vontade para tratar do tema a família e o culto familiar como reflexo da adoração pública. Seja bem-vindo, reverendo. Muito obrigado. Bom,
ultimamente, muita gente tem dado atenção, devida atenção, para a família, e a família como um plano de Deus. Se a gente olhar desde a descrição na criação, o foco do Senhor é a família, é a criação de pais, irmãos e filhos. A gente vê isso no desenvolvimento até da nossa criação, a imagem e semelhança de Deus. Enquanto a imagem de Deus é Jesus, e ele veio como profeta, sacerdote e rei, nós refletimos essa imagem em pais, irmãos e filhos. E sem entrar muito até no aspecto de homem e mulher, mas nos relacionamentos familiares. É uma comunidade fundamental para que a fé seja transmitida relacionalmente, para a edificação dos santos e o testemunho do evangelho. E quando a gente fala sobre o culto familiar, não é só uma prática devocional particular, não é o cultinho. Quando eu era criança, um parênteses, antigamente eu falava quando eu era pequeno, mas eu ainda sou pequeno. Quando eu era criança, eu brincava de igrejinha com a minha cachorrinha. Eu tinha uma cadelinha piquinês. Eu não sei se os animais vão para o céu, eu acho que ela foi. Mas eu brincava de igrejinha com ela, e eu fazia ela chorar, e eu fazia ela fechar os olhinhos e cantar. E às vezes o culto familiar, apenas por repetição, ele se torna uma brincadeira de criança. Poucas pessoas, muitas pessoas têm encontrado o que é a adoração familiar, que faz refletir para uma adoração pública. Isso precisa ser observado com muita reverência, regularidade e alegria. Então, às vezes fica aquela coisa, é hora de ler a Bíblia. Não quero ler a Bíblia. Não. Deveria ser a maior alegria da família esse momento de culto familiar. Eu gosto de observar confessionalmente, né, na Confissão de Fé de Westminster, junto com os catecismos, porque eles oferecem uma orientação muito maior de como a adoração em casa ela reflete e fortalece a adoração corporativa da igreja. E esse reflexo ele é mútuo, é um refletindo o outro, ambos refletindo a glória de Deus. Quando a gente fala sobre culto familiar, muitas pessoas vão procurar no Novo Testamento, onde a gente vê que eles se reuniam de casa em casa. Eu vou abordar um texto em Atos que fala sobre isso, mas na formação, no desenvolvimento do que é chamado o Yahweísmo, o judaísmo, como conhecemos, foi do deserto que foi inculcado. Nós temos aí um primeiro momento em Deuteronômio 6, versículos 4 a 9, que é o chamado que temos para a instrução diária, a famosa Shema Israel. O texto diz, Deuteronômio 6, 4 a 9, ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Então a gente tem, às vezes parece que a parte mais importante é o Ouve Israel, porque ele tem esse título, a Shema, mas a parte final é da maior importância.
esse chamado para amar e obedecer a Deus é primeiramente aprendido no lar. Então, quando a gente perde o contexto ali de deserto e o contexto de que a adoração na igreja não será pura se ela não for no lar. Nós temos vários conceitos que vão sair disso daí. Então, aqui nós temos alguns itens bem importantes. Primeiramente, ele é pessoal. Amará, essas palavras, Jorge Orelha, estarão no teu coração. Ela é relacional, porque nós vamos inculcar aos nossos filhos. E a estratégia de como inculcar nos filhos é falando assentado em casa, andando pelo caminho e deitando e levantando. Ou seja, essa é uma expressão, um hebraísmo que diz, é o dia inteiro, quando vai deitar e quando vai levantar. Estar meditando na palavra. Então, o primeiro passo para uma família e para ter um culto familiar como imagem refletida do culto público, como um reflexo comum da adoração pública, é essa. Ela é pessoal, ela é relacional e a estratégia dessa relação é em todo momento. A partir disso, a gente chega num momento onde, no Salmo 78, e nós temos muitos outros salmos, eu escolhi esse daqui como um que iria ilustrar de melhor maneira, Salmo 78, versículos 1 até o 7, e o Salmo 78 é um salmo dos mais longos, que ele diz: escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca, abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem por sua vez, e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Eu tenho estudado bastante sobre a prática da pregação, e esse salmo ele é um dos exemplos mais completos de como que a pregação deve ser feita. Tem algumas coisas que, primeiramente, ele vem pelo ouvir. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvido às palavras da minha boca. Abrirei os lábios e parar. O que me chama a atenção aqui? Às vezes as pessoas sempre perguntam, às vezes não, sempre me perguntam, o senhor não gosta de data show, de slides? E eles são muito bons para utilização didática em sala de aula, numa apresentação e tudo mais. No sermão, eu não utilizo nada de audiovisual. Por quê? Esse princípio, escutai. A fé não vem por ver. A gente vê com os olhos da fé, mas a fé vem pelo ouvir. E como? Por parábolas, exemplos, trazendo exemplos comuns da nossa vida e a aplicação. Como é que a gente aprende? A gente aprende o que nos contaram nossos pais. Sempre que a gente olha no texto bíblico, quando fala o Deus de Jacó e o Deus de Israel,
ele está falando sobre duas situações onde nós conhecemos a Deus. A primeira é quando ele nos amou enquanto éramos pecadores, o Deus de Jacó. E a segunda, o Deus de Israel, como ele nos ama enquanto nós amamos ele também. Eu gosto muito da imagem de Isaías, maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, Deus forte, príncipe da paz. Às vezes a gente conhece o Senhor enquanto nós somos Jacós, enganadores, onde ele é o nosso guerreiro, onde ele é o nosso conselheiro, onde ele é o Pai da eternidade, mas em Israel nós conhecemos ele como nosso príncipe da paz, onde ele nos traz essa paz. E o salmista aqui, ele fala sobre o testemunho em Jacó e a lei em Israel. Então nós temos aqui mais uma abordagem de como que a transmissão da fé vai ser feita para as próximas gerações. Então, os pais são exortados aqui a transmitir essas obras e os feitos de Deus para as próximas gerações, para que, primeiro, conheçam o Senhor enquanto pecadores e conheçam o Senhor redimidos. Então, o princípio é que o culto familiar é o meio ordenado por Deus para a preservação da fé nas gerações futuras. Tá? E aí, ela é a narração das obras de Deus em cada culto familiar, fazer uma conexão da adoração pública com o testemunho que Deus faz na vida da família. É muito comum hoje, e é uma crítica que eu faço a diversos colegas, quando eles retiram a criança do culto público e levam a criança para uma atividade condizente à idade deles. E nós não vemos isso em lugar nenhum na Bíblia. O contrário, nós vemos sempre as crianças observando o exemplo de como Deus é cultuado publicamente. A criança tinha que ir lá e quando a gente vê os sacrifícios no deserto, no tabernáculo, o sacrifício no templo, as crianças, elas testemunhavam aquilo, as crianças participavam da Páscoa, faziam perguntas, elas tinham de falar o que tem, o que significa isso, e era explicado para elas durante o culto domiciliar e durante o culto público. Então, com essas, quando a gente vai pensar sobre o culto público, muitas vezes as pessoas reclamam: meu filho não gosta da igreja. Não tem que gostar da igreja, ele tem que amar o Senhor. E quando ele amar o Senhor, ele vai amar estar com o povo de Deus. E nisso aí chega um outro momento, o momento de preparo familiar para o culto. Vamos abrir num outro texto, Efésios, capítulo 6. Texto muito conhecido. Onde muitos são familiares com esse texto, mas não estão atentando para o que está escrito. A gente vem aprendendo o que falaram sem prestar atenção, e acaba que a gente... Uma vez eu perguntei a um grupo, o que vocês acham que é isso? E uma jovem levantou a mão e falou assim: não, é que às vezes o pai fica cutucando e provocando o filho à ira, e não é nada disso. Vamos ler os versículos 1 até o 4. Filhos, obedecei a vossos pais do Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. O contexto que a gente vê aqui é que Paulo está orientando os pais cristãos
a educação dos filhos no caminho do Senhor. Meu pai sempre conta uma história de alguém, eram 4 gerações, avô, pai, filho e neto, e de repente o avô estava dando uma bronca no neto, e ficou meio constrangido, porque meu pai viu essa bronca, e ele levantou o dedo e falou assim: ensina a criança o caminho que deve andar, e quando ele for grande, ele não vai se desviar. E eu uso essa história junto com uma outra história. Eu falei da cachorrinha, que eu fazia culto com ela. O que esse texto está dizendo é: o caminho que você ensinar o seu filho, quando ele for grande, ele não vai se desviar. Eu uso a ilustração. Sabe, eu não sei quantos aqui, eu falei já 2 vezes de cachorro, tiveram cachorros filhotes, e é muito divertido fazer aquela provocação de que o cachorro fica mordendo. Se você ensinar que diversão é morder, quando o cachorro crescer, a diversão para ele vai ser morder também. O caminho que você ensina a ele, ele não vai se desviar. Quando nós olhamos para esse versículo 4, de pais não provocar o filho a ira, não é cutucar o filho, não é irritar o filho. Tem até uma versão traduzida da Bíblia que diz: não irriteis os filhos. Não, não é isso. Primeiramente, vamos ver o que é ira. Ira é um sentimento de que uma injustiça foi cometida. Muitas vezes, pais ensinam os filhos um falso sentido de justiça, que depois, quando essa justiça for rompida, o filho vai ter a falsa noção de uma injustiça cometida. Então, se os pais não estão ensinando corretamente o que é o culto ao Senhor, o amor ao Senhor, inculcando na cabeça deles, de todo o coração, com toda a alma, com todo o esforço, qual vai ser a função de um culto público para essa criança, se ele não começar no coração, dentro de casa? Ah, é interessante, às vezes as pessoas julgam com muita veemência os relacionamentos e a forma de demonstrar o relacionamento um pelo outro, onde marido e mulher não se tratam bem. Voltando para o exemplo do cachorrinho. Quando a gente chega em casa, quem é que faz a maior festa pra gente? Esses dias minha mulher chegou em casa, eu comecei a pular em volta dela. Ela falou: o que você está fazendo? Tá imitando o cachorro? Eu falei: não, é porque eu tô querendo mostrar para você que eu tô alegre de você chegar aqui. Como é que nós demonstramos a nossa maior alegria no Senhor, se nós estamos ensinando que o culto público é algo diferente do que a Bíblia requer? A Bíblia requer que o culto público seja, como nós vimos no Salmo 78, pelo ouvir, por parábolas, falando do Deus que nos amou quando éramos pecadores, do Deus que nos ama redimidos, falando da esperança do futuro. Então, esse princípio é que a disciplina, e disciplina não é punição, tá? Punição é algo diferente. Disciplina é o dia a dia que nós desenvolvemos, a, a repetição, como nós vimos também lá em Deuteronômio, vimos também nos Salmos, essa repetição é a educação dos filhos no caminho do Senhor, amor e disciplina. Então, é uma extensão
da disciplina espiritual que é ensinada na igreja. Então, como que a gente pode aplicar isso na prática? As reuniões familiares precisam ser regular, não é 5 minutos. 5 minutos passando o dedo no celular, nós nem percebemos mais quanto tempo é. Deveria ser algo inculcado, algo brotado no coração, ou enxertado no coração, algo de maior importância, onde as reuniões familiares regulares para a leitura da palavra e para a oração, a correção bíblica e o ensino doutrinário, eles são fundamentados na Escritura, e quando nós olhamos das formas confessionais, que existem diversas sistematizações, eles se tornam guias para a nossa convivência com a Bíblia. Então, dentro da família, ele começa no princípio, há um chamado de Deus, há um chamado coletivo, nós temos um como fazer, uma instrução de como fazer, quais são os itens, nós temos a importância disso dentro da família, e agora um outro texto que eu quero chamar, como eu falei no começo que eu iria chamar a atenção, é de Atos, capítulo 2, versículos 42 até o 47. Texto também muito conhecido. Eu me lembro quando eu era jovem, aí em Brasília, a gente tinha até uma música que cantava desse daí. Não sei quantos lembram, ele falava: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Primeira coisa, o culto público. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, eu não sei quantos vão lembrar da canção, ou se ela ainda é cantada aí em Brasília. Eu estou tentando achar alguém que me ensine os acordes dela para eu ensinar aqui na minha igreja. Mas, porque é a realização do culto público, é a realização de missões, e é o resultado de missões, e acrescentavam ao Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. A igreja primitiva se reunia regularmente para a adoração. Há uma distinção que vemos no culto. Uma delas é o culto do deserto, o culto do tabernáculo, o culto na terra que o Senhor proporcionou, e depois o culto dentro do templo. E uma diferenciação do que era a sinagoga. A sinagoga era uma casa de ensino, mas no templo era onde iria prestar o culto ao Senhor. Então, eles perseveravam unânimes no templo. Então, era regularmente para adoração, para o aprendizado, para as orações e para o compartilhar da vida cristã. O culto familiar, ele reflete essa comunhão, a oração e o ensino, que são as características da vida da igreja. Então, em casa, precisa haver esses mesmos elementos daquilo que é feito publicamente. E quando a gente fala sobre crianças e adolescentes, e é interessante que
Os nossos adolescentes estão cada vez mais precoces em tantas áreas do ensino e mais infantis na área mais importante que existe da vida. Quanto tempo que os filhos... Eu não tenho mais filhos pequenos, meus filhos já são adultos, eu já sou vovô até. Mas quanto tempo os nossos filhos gastam na aula de inglês, aula de computação, aula de jiu-jitsu, aula disso? Quantas horas por dia você requer do seu filho na aula bíblica? É algo para se pensar, é algo para talvez provocar algumas mudanças dentro do lar. Maridos, chamem as esposas para conversar a respeito disso. Quanto tempo está sendo investido em tantas áreas da formação do seu filho? E às vezes deixado para trás. Nunca nós tivemos filhos tão precoces em tantas áreas, mas sem nenhuma musculatura, sem nenhuma formação espiritual. Aí então, nessa relação, eu queria chamar a atenção a algumas coisas. Eu gosto e assino, subscrevo a Confissão de Fé de Westminster, que os irmãos devem estar bem familiarizados. No capítulo 21, ela diz que o culto religioso ele deve ser prestado a Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e só a Ele. Nunca a anjos, nem santos, nem qualquer outra criatura. E desde a queda, não há culto sem um mediador, e nem ou por meio de qualquer outro, senão Cristo. Então, o culto familiar, ele é parte do culto religioso, e ele precisa ser realizado exclusivamente para a glória de Deus. Então, quando a gente pensa em por que fazer o culto familiar, não é... É válido o argumento, mas ele não é verdadeiro. Não é só para garantir um futuro melhor, mas é para o final. A atividade final é a glória de Deus. É duro dizer que não há como glorificar a Deus e não há como ter alegria no Senhor se não iniciar na família. Você não tem como ensinar o filho o caminho que vai. E aí, dessa forma, você estará levando o seu filho à ira. Você estará ensinando uma verdade falsificada. A pergunta 154 do Catecismo Maior diz como a palavra de Deus deve ser lida. E a resposta é com temor, com reverência e diligência. Então, quando a gente pensa no culto familiar, não é só um local onde a criança se sinta bem. Eu me lembro, quando eu era mais jovem, tinha vezes que eu sentava para contar. Eu gosto muito de contar causo, história de medo, e as crianças ficavam em volta e de repente dava um susto nelas, né? Como que a gente tem ensinado a grandeza, o poder de Deus e a crueza do pecado e a maldição de estar distante de Deus? Às vezes não temos lido a palavra de Deus com temor, com reverência e diligência. No culto familiar, isso deve ser inculcado, porque essa reverência vai ser demonstrada no culto público. E esse é um momento onde muitas vezes nós vamos ter um mapeamento da família por observar como que os filhos se portam dentro do culto.
como que crianças e adolescentes e jovens adultos se portam dentro do culto. Então, nós temos um reflexo que são elementos em comum. Existe pregação no culto público, existe instrução no culto familiar. Existe oração pública, existe oração familiar. Existe louvor congregacional, existe louvor em família. Tanto o louvor congregacional como o louvor em família não são apresentações de canções, mas são cantar a experiência, porque ela ajuda a memória, ela ajuda a memória afetiva do coração, onde você canta a experiência que outros tiveram e você passa a ter essa experiência também, onde você louva a Deus com salmos, com aquilo que a gente conhece da Escritura, com hinos, e onde nós também produzimos novos cânticos espirituais. A experiência que eu tive na minha casa dos meus pais, nós tínhamos que criar canções. Eu me lembro tanto, uma delas, mamãe fez uma canção ali na hora. Estávamos estudando o livro de Provérbios e mamãe fez a canção Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. E nós aprendemos a cantar um cântico novo. Esse é o louvor em família. E existem benefícios disso. Não só que saberemos glorificar a Deus, não só que a gente lê lá em Timóteo, né, que toda escritura é inspirada por Deus e boa para instrução na justiça. Quantas vezes nós temos sido instruídos na injustiça de Deus? E a gente chora mais por pensar nas injustiças que Deus cometeu com a gente. Pessoas que Deus retirou de nós, algo que Deus nos negou, as faltas financeiras, a saúde. Não. No culto familiar, nós fortalecemos a fé da família, ensinando que Deus é bom, que Deus tem um plano em cada criatura, Deus tem um plano em cada machucado, Deus tem um plano em cada frustração, Deus tem um plano em cada doença. Prepara a criança para participar do culto, participar ativamente no culto público, não é só, eu vou assistir o culto. Não, ele está ali cultuando de verdade. E aí estabelece uma conexão entre a igreja e o lar. Então, quando tem essa prática do culto familiar, lembrando que os elementos principais são a leitura, a exposição da palavra de Deus. Não é só ler sem saber o que está dizendo. E não é só ler e falar o que acha. É exposição mesmo. Dizer o que, observar o que está dizendo na língua que está dizendo. A oração coletiva, os cânticos e o ensino da doutrina do Senhor. O ensino da doutrina do Senhor, que é conhecer o Deus que nos amou enquanto pecadores, terríveis pecadores, e glorificar a Deus pela redenção que Ele nos dá hoje, nos deu no passado e vai continuar a dar. Então, acho que esse reflexo do culto familiar e o culto público, essa imagem refletida, é o relacionamento com Deus. Não é algo simplesmente pragmático. Alguns anos atrás, eu estava numa reunião e tinham dois homens de negócio muito bem-sucedidos, e um deles falou, todos os dias eu começo lá no meu escritório com uma oração. E o outro homem perguntou, e está melhorando as vendas? Começar com oração? Às vezes a gente está querendo usar temas como família
temas como Deus apenas como um meio de melhorar a vida. Mas quando a gente volta para os 4 textos que eu abordei, a experiência de conhecer a Deus e amá-lo de todo o coração e fazê-lo conhecido nos nossos relacionamentos e no relacionamento com Ele através de Cristo. Acho que esse é a função de cultuar a Deus em família como reflexo do culto a Deus em comunidade. E era isso que eu tinha preparado para vocês hoje. Maravilha. Nós ficamos alegres por ouvir. Eu acho que você tratou daquela ordem sintópica, né? Uhum. Falar em Ainda sermão, falar em sermão sintópico, você está me devendo, né? Aquela gravação, né? estou devendo há alguns anos já, hein? E olha, eu tô com o material quase todo pronto. Pronto, então estamos aguardando aí que esse material é algo que vai trazer algo diferenciado, né? Nesse universo da pregação expositiva. Bom, você que está nos acompanhando aí na primeira conferência, o reverendo Daniel falou sobre o culto familiar como reflexo na adoração pública, né? E se você tiver alguma pergunta, agora o presbitério vai, vai ficar numa mesa redonda e numa espécie de perguntas e respostas do público que está aqui presencial nos ouvindo. E se você que está aí na internet tiver perguntas também, pode enviar as perguntas aqui pelo canal mesmo, e nós, na medida do possível, iremos responder, tá bom? Bom, eu queria agradecer a participação do reverendo Daniel, sempre uma alegria. E tem uma coisa que eu queria falar aqui para o reverendo Daniel, que eu sempre acompanhava os cultos, algumas fotos dos cultos lá na Igreja Presbiteriana Cristo é Vida, né, lá no Japão, Uhum. e a gente começou a adotar a mesma prática aqui, né, de chamar as crianças à frente antes do sermão e tudo. Então, nós copiamos isso, e eu fiquei muito emocionado quando eu vi nas primeiras imagens, né? Eu não sei exatamente se lá, eu acho que se faz um resumo do sermão antes do sermão para as crianças, é isso? Pode variar. Às vezes é uma ilustração inicial para os Aham, adultos, né? olha aí, Uma contextualização para as textualização. crianças menores, mas funciona ali primeiramente para que eles sintam que eles fazem parte do culto também. Maravilha. Agora Mas, uma coisa que o reverendo falou sobre o tirar as crianças, né, do uhum, culto público e jogar para uma salinha, para uma programação específica, isso quebra completamente, né, essa conexão do culto familiar e o culto público, né? uhum. Pode reforçar um pouco mais sobre isso, reverendo? É, eu estava conversando com um amigo, um pastor muito querido, e ele falou: Ah, mas a criança não está entendendo nada. E a minha questão é que muitas vezes os adultos também não estão entendendo nada. O culto não é um local para fazer, para que nós tenhamos uma cognição de quem Deus é. O Uhum. culto é o lugar onde nós entregamos ao Senhor nossas súplicas, nosso anseio, e nós observamos a glória de Deus manifesta.
há uma tendência, e ele parte do pensamento mais helenista, de separação por idades, faixas etárias e tudo mais. A escola dominical é uma invenção muito recente, é uma terceirização do ensino teológico para a família, porque pais e mães não estão empenhados em inculcar em seus filhos, então eles terceirizam para a tia da salinha. E você ensina a criança o caminho que ela deve andar, e quando ela crescer, ela não vai querer desviar das atividades audiovisuais, das coisas de criança. Paulo falou, quando era criança, fazia coisa de criança. E o que é cultuar a Deus? Não é coisa de idades diferentes. Cultuar a Deus é aproximar-se, é ser aproximado, ser convocado para ver a glória de Deus manifesta. Haviam vários sacrifícios no dia a dia de Israel no deserto, e enquanto o tabernáculo ia de cidade em cidade. Então, uma das coisas, por exemplo, a lei sanitária, se você não matava mais o animal na sua casa, a mãe virava e falava: ô Zezinho, leva essa cabra lá pro tabernáculo, manda matar e traz aqui. O Zezinho ia lá, e quando ele via aquela cabra ser morta, havia um elemento na presença de Deus, Corandel, um elemento de que aquele abate para a subsistência tinha a ver com Deus. Todas as coisas, todos os empenhos, não eram apenas leis de higiene, não eram apenas leis dietéticas, era todo um contexto para que a vida fosse na presença de Deus. E as crianças experimentavam isso particularmente em casa e no dia do sábado na Santa Assembleia, na Santa Congregação. Eles iam lá para a porta da Assembleia e eles experimentavam isso. E aí havia um sacrifício diferenciado. Depois havia os sacrifícios das festas, haviam todas as coisas que mostravam a família em suas na sua amplitude de conhecimento. Criança entendia de um jeito, adolescente entendia de um jeito, adulto entendia de um jeito, homem entendia de um jeito, mulher entendia de um jeito. A instrução que era dada através dos sacerdotes, a instrução que era dada através dos profetas. Então, tudo isso hoje, a partir de Cristo, a mediação dele é vista no culto da igreja. Não pode haver um culto sem esses elementos, mas esses elementos precisam ser verdadeiros. Eu costumo brincar dizendo que eu aprendi todas as tabuadas, né? A gente aprendeu com musiquinha, só que eu esqueci a letra. Hoje eu só sei a música. Tá, 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 tá. Às vezes a gente pega o rito e esqueceu o sentido do rito. O culto perdeu a sua glória. Quando a glória de homens, quando a glória da igreja não é mais a glória de Cristo. A glória da igreja está na beleza, na apresentação, no número, no dinheiro que arrecada. A glória da igreja está, às vezes, no efeito que ela tem. Nós evangelizamos tantas mil pessoas e perdemos os nossos filhos. Nossos filhos não têm a noção da glória de Deus. Então, tudo isso vem com a presença da criança. Mas não adianta ter a presença da criança se os pastores quiserem refletir outras glórias. Então, há um momento onde precisamos aproximar os colegas
igrejas idôneas e ensinar os colegas mais novos também, talvez até ensinar alguns colegas mais velhos também a voltar a glorificar a Deus e manter a coisa mais importante dentro do culto. Reverendo, a gente poderia resumir essa temática que o senhor trouxe aqui para nós da seguinte forma: o culto familiar como reflexo na adoração pública e vice-versa? Seria um jeito de pôr. Eu acho que é imagens refletidas, o culto público e o culto familiar. Uhum. Quer dizer, a partir do culto familiar, reflete no culto público, e do culto público é como se fosse uma ação cíclica, né? É um ciclo. Ele não vai ser público se não for familiar. Uhum. E ele não será familiar se não for público. Maravilha. Bom, a gente queria agradecer sua participação. É muito bom. Bom, Eu agradeço demais e espero encontrá-lo, seja quando o senhor vier aqui, ou, quem sabe, eu indo até aí. vem cá. Vamos. Vamos fazer um intercâmbio. Traz uma caravana da sua igreja aqui. Eita, olha que convidando a gente faz mesmo, viu? Olha aí, em maio está vindo uma caravana lá de Governador Valadares. Nós vamos receber 25 pessoas aqui. Olha só, que legal. Então, Muito bom. pensa em fazer alguma coisa dessas aí. Com certeza. Eu vou divulgar aí. E a galera animada, a gente vai sim, vai ser uma bênção. E logo que eu estiver aí em Brasília, eu vou te procurar também. Não deixa de procurar, não. É isso. Passando por aqui, vem aqui tomar um café com a gente aqui. O último que eu fui, tinha tanta coisa boa. Você tá lembrado? Nunca fui tão bem tratado como naquele dia, viu? Rapaz, olha, aí eu também fui muito bem tratado lá no contexto de vocês, né? Que a gente foi gravar com seu pai. Eu não me esqueço daquela rabada com canjiquinha lá que a sua mãe fez. Tava maravilhosa. Eu também fui muito bem tratado lá, fui muito bem recepcionado. Mas é isso aí. Muito obrigado, reverendo. Deus abençoe vocês, sua Amém. família, seu ministério. Que o Senhor revigore as suas forças, sua Amém. saúde, né? Restaure aí todas as áreas da sua vida. Que o evangelho do Senhor revigore a tua alma. Amém. Muito obrigado, pastor. Abração, obrigado. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.